Queridos, nesse momento eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo de número 60. Leremos apenas o versículo 12. Não farei comentários sobre o Salmo em si, mas apenas o versículo 12, onde nós extrairemos, assim, algumas lições preciosas para as nossas vidas nessa noite. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Vamos juntos falar esse texto? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Estava muito fraco. Vamos juntos mais uma vez, bem forte? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, ilumina nossa mente para podermos transmitir com ousadia, intrepidez e humildade a Tua palavra, Senhor, aos corações daqueles que aqui se acham, para ouvi-la. Abençoe aqueles que nos ouvem através da internet, para que também sejam alcançados e abençoados com a Tua palavra. Enche-nos do Teu poder e graça, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados, o homem desde a sua existência no mundo tem se empenhado em satisfazer-se na realização de façanhas. No período medieval, nós vemos que os soldados galhardamente eram recebidos pelo povo do seu país, ovacionados pelas conquistas e façanhas que realizaram. Dando um salto na história, chegamos às façanhas do desenvolvimento tecnológico, a cibernética, a informática e entre outros. Folheando as páginas da história, conheceremos grandes personagens que envidaram todos os esforços para a realização de façanhas no campo bélico, nas estratégias e nos equipamentos de guerra, no campo científico, no invento da luz, de tantas outras coisas, principalmente os modernos computadores. Amados, a grande proeza realizada pelo homem que marcou o início da era moderna foi a conquista da Lua, que lá nos anos de 1970, por aí, 60, nós vimos o homem chegando e colocando seus pés na Lua. Os homens se gloriam de suas proezas, sem que saibam que a mão de Deus está por trás de cada uma delas. Ele não pode fazer nada se não tiver a mão de Deus. Embora o homem chame a glória para si mesmo, esses homens esquecem-se, portanto, que Deus está permitindo essas façanhas, porque comunicou a estes homens uma parte de seu atributo, a inteligência. Mas esses seres pecadores têm dirigido a inteligência, muitas vezes, para fins egoísticos e perniciosos à humanidade. O cristão deve conscientizar-se em ser um grande realizador de proezas, de façanhas, do mistério que lhe foi confiado por Deus, mas, sobretudo, deve trazer em mente, assim como Davi neste hino, que o êxito da sua missão deve ser única e exclusivamente de Deus. A lição dos Salmos: só em Deus o cristão deve realizar proezas para a glória de Deus, porque é servo do Deus Altíssimo. E hoje eu gostaria de falar-vos sobre o tema, o cristão realizador de proezas. A maneira pela qual os cristãos realizam as proezas são vistas nos três significados da preposição hebraica que inicia o verso 12. Ali nós lemos em Deus. Nós falaremos só sobre essas duas palavrinhas aí hoje. A maneira como Deus age, o qual é traduzido aqui por em, nas edições do nosso vernáculo. Mas ela também pode ser traduzida por
com Deus faremos proezas e também por Deus faremos proezas. Meus irmãos, o cristão ele deve realizar proezas primeiramente em Deus. A preposição em aqui nos traz a ideia de ligação, de intimidade, de estar intimamente ligado a Deus. Por exemplo, a lâmpada tem que estar ligada, a lâmpada ligada que incandesce, é porque ela está bem rosqueada e ligada à fonte da sua energia, que está bem distante dela, que é uma hidrelétrica. Em outras palavras, o cristão ele deve realizar proezas numa íntima comunhão com Deus, que é a fonte de todo o poder. A intimidade do Senhor, meus irmãos, é algo imprescindível para nós cristãos. Nós não podemos ficar na superficialidade da fé. Nós precisamos penetrar numa intimidade cada vez maior com Deus, porque somente assim nós vamos realizar proezas que vamos ficar estupefatos, porque Deus está agindo através de nós. Esta comunhão, meus irmãos, essa íntima comunhão, se dá através de dois exercícios importantes da fé. O primeiro deles é a palavra de Deus, por ela nós somos santificados. Pela palavra de Deus nós nos enchemos de poder. Pela palavra de Deus nós a examinamos, encontramos sabedoria para realizar ações prodigiosas. Mas também, meus irmãos, da oração. Grandes proezas foram realizadas através da comunicação com o comandante das nossas vidas. Em Atos capítulo 12, nós lemos sobre a libertação do apóstolo Pedro, porque havia uma reunião de oração acontecendo na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, conforme narra o versículo 13 do capítulo 12 do livro de Atos. Em João capítulo 15, verso 7, nós lemos assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Oração, nós vemos a oração de Eliseu, quando o exército do rei da Síria cercou o lugar onde Eliseu estava, e de repente, quando o moço sai de dentro da casa e olha para os montes e vê aquele monte de exército, um monte de cavalos e cavalarianos, ele se aterroriza e entra para dentro e fala com Eliseu, e Eliseu ora a Deus e pede para que as escamas dos seus olhos caem, e ele vê sobre o exército do rei da Síria, o exército de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos orar e orar, para ver que nós não estamos sozinhos. Para isso, nós temos que ter uma intimidade com Deus. Grandes servos de Deus no passado, tais como Moisés, Abraão, Davi, Elias, Daniel, Paulo, Pedro e tantos outros também no presente, realizaram e têm realizado grandes feitos, porque estão em Deus, intimamente ligados com Ele. A comunhão é uma maneira de realizar proezas, por isso nós precisamos ser íntimos com Deus para ouvirmos a sua voz, sua palavra e sermos atendidos em nossas preces. É preciso tomar posse dessa promessa para a realização de façanhas no reino de Deus, visto que na vida cristã somos tentados a deixar de termos uma intimidade com Deus. Em segundo lugar, o cristão deve realizar proezas com Deus. A preposição agora mudada para com, indica ao lado de, na companhia, com a companhia de alguém. Não é mais um, mas sim na dependência de Deus. Com Deus faremos proeza, na dependência de Deus faremos proezas. A palavra Elohim, utilizada aqui para Deus, cujo significado é Deus, exalta a onipotência, a soberania, a força e o poder que existe em Deus. É depender do Deus forte quando estamos em sua companhia. É necessário sentir essa dependência em tudo
assim como o filho depende da mãe. Precisamos depender de Deus ao estarmos com Ele. O salmista, no Salmo 124, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ali, nós vamos ler esse texto, no livro de Salmos, diz que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, seus inimigos o teriam engolidos vivos. Ali diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, com as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se-lhe o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, nós vemos nesse texto que se não fosse o Senhor que estivera com o povo de Israel, o povo teria sucumbido. A companhia de Deus nos traz segurança para realizarmos grandes façanhas. A incumbência de levar o povo dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 33, os versículos 14 a 16, revela que Moisés dependia dessa comunhão, caso contrário não teria alcançado com êxito o seu objetivo. A presença de Deus com Moisés o fazia obter a graça de Deus aos olhos, fazia obter de Deus a graça dele aos seus olhos, e isso trouxe segurança e paz ao coração do libertador de Israel, e traz também paz ao nosso coração, quando nós sabemos que Deus está conosco, e nós obtemos graça aos seus olhos. Disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, conforme Mateus capítulo 28, verso 20. Engajados no exército de Deus, na batalha contra o mundo, o eu e as hostes demoníacas são insistentemente alvos de setas do desânimo, do medo, do recuo e da apatia. Vou repetir. Engajados no exército de Deus, na batalha contra o mundo, o eu e as hostes demoníacas somos insistentemente alvos das setas do desânimo e do medo, do recuo e da apatia. É aí que precisamos da companhia de Deus para nos revigorar o ânimo, nos fortalecer o coração para podermos realizar as proezas. Estamos certos, meus amados, de que o Senhor está conosco quando podemos sentir seu poder em nós. O moço de Eliseu assustou-se, mais uma vez quero citá-lo, diante dos carros do exército sírio. Portanto, viu os carros de fogo ao redor de Eliseu. Nas horas de abatimento é que precisamos ver a mão de Deus sobre nós. Elias, depois de ter vencido os profetas de Baal no Monte Carmelo, temeu as ameaças de Jezabel e pediu a morte, sendo alentado por Deus, para que não viesse a sucumbir. Essa companhia nós sempre temos e obtemos quando agradamos ao Senhor Deus. Cristo deixou o exemplo de agradar a Deus para obter a sua companhia, conforme diz João capítulo 8, versículo 29. Nós lemos ali: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A promessa de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 36, é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos estar na companhia de Deus para sermos vitoriosos no labor do reino de Deus. Por fim, o cristão deve realizar proezas por Deus.
A preposição por nos dá a ideia por meio pelo qual realizamos as proezas, por meio de Deus. Há muitos que dão as suas vidas por causas vãs, por falsas religiões, por homens que são considerados deuses. O cristão tem que ter por objetivo por quem ou por que causa ele concentra seus esforços para realizar as suas proezas. Ele não faz para si, ele faz para Deus, por Deus. Seu objetivo é fazer tudo para Cristo e o seu reino e agradar assim a Deus. Quando contemplamos a galeria dos heróis da fé no capítulo 11 do livro de Hebreus, notamos o objetivo pela fé. E fé em quem? Em fé em Cristo Jesus. Fizeram grandes feitos, embora tivessem sido considerados como escória do mundo, mas alcançaram a vitória, porque o seu Redentor vive e pela fé agradaram a Deus. Há situações que só a companhia de Deus nos fortalece. No entanto, há outras que só mesmo a ação sobrenatural de Deus é que nos fará vitoriosos nas realizações das proezas. Realizaremos, irmãos, proezas através da capacidade que nos foi outorgada por Deus. Realizaremos proezas por meio da ação direta de Deus em nossas vidas. Moisés usou palavras para convencer Faraó para deixar o seu povo ir. No entanto, como poderia Moisés abrir o mar se não por Deus? Embora ele tenha usado as palavras para convencer Faraó, na verdade, ele deixou o povo ir porque ele não suportava mais as pragas, inclusive aquela que ceifou a vida do seu filho primogênito. No entanto, quando Moisés vai para a terra prometida, levando o seu povo, e atrás vem o exército egípcio novamente, porque a Faraó havia se arrependido do que fizera. Ao chegar à beira do mar vermelho, nós vemos que o que acontece? Eles estavam presos, na frente o mar, aos lados os montes, e atrás o exército do rei do Egito, do faraó do Egito. Se não fosse por Deus, veja bem, ele não teria conseguido tamanha façanha. Então, meus irmãos, como Josué pôde fazer parar o sol, a lua, se não fosse por Deus? Como os discípulos realizaram milagres, se não pela instrumentação de Deus? Deus quer fazer de você um instrumento nas suas mãos para abençoar a vida de muitos que lhe cercam. Por isso, seja fiel, seja firme, fale use os seus dons para a glória de Deus e deixe ser um instrumento nas mãos de Deus. Há certas dificuldades que às vezes enfrentamos que pela nossa própria capacidade não são intransponíveis, mas por meio da atuação de Deus elas se tornam acessíveis. Por meio da destreza que Deus concedeu a Davi, ele matou o gigante Golias, que debochava do exército de Israel, e que o exército de Israel estava com medo de um homem só. Portanto, meus irmãos, nós vemos que por mais causasse-lhe medo, o que ocorreu foi que ele matou o gigante por Deus. Ele foi instrumento de Deus para matar o gigante. Amados, os carros e cavalos eram as forças militares colossais para vencer uma guerra nos tempos antigos, mas ainda assim a vitória era incerta. Para os cristãos, a força está em Deus, e por ele, carros e cavalos são
destroçados. Como disse Davi, uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, confiamos no nome do nosso Deus. Salmo 20, verso 7. Para o cristão, realizar proezas por Deus é cantar vitória antes do tempo, porque a vitória é certa. Lemos em Romanos capítulo 8, versículo 37, um texto que nós devemos guardar em nosso coração. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Observem o termo, mais que vencedor. Se vencedor já é vencedor, o que significa mais que vencedor? Mais que vencedor é que, mesmo que você não tenha chegado à linha de chegada, você já é vencedor. Isso é ser mais que vencedor. Você já é vitorioso. Por Deus você já é vitorioso. Nós não lutamos por nós mesmos, mas batalhamos que pela fé, pela doutrina que uma vez foi dada aos santos por amor a Deus. Enquanto mantivermos os nossos olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, faremos proezas, mas se o desviarmos, vacilaremos como Pedro, embora Cristo o segurasse pela mão. E eu quero encerrar a minha palavra nessa noite. A palavra de Deus nos diz que o mundo nos odeia porque nós não somos desse mundo. Indubitavelmente teremos que enfrentar os revés e os embates que virão sobre nós. Por isso, os cristãos devem envidar todos os esforços para realizar proezas na causa altaneira do Mestre. Para tanto, nós devemos estar em Deus, ou seja, intimamente ligados, numa comunhão da qual Satanás irá nos persuadir a abandonar. Precisamos estar com Deus, buscando incessantemente a sua companhia para sermos fortalecidos. E não nos desguivemos os nossos olhos daquele por quem nós estamos lutando. Não lutamos por um rei terreno, mas sim por um rei eterno, único e soberano. Façamos tudo e conquistemos tudo, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Somos cristãos e servimos a Deus e não a homens. Por isso devemos servir a Deus com destreza e com habilidade, não apáticos, mas ativos. E nós só podemos fazer proezas em Deus, com Deus e por Deus, depois de termos tido um encontro pessoal com Jesus. Às vezes nós nos assentamos nesses bancos da igreja e ouvimos anos a fio a respeito daquela história de Cristo Jesus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário para pagar o meu e seu pecado, para que ao entregarmos o nosso coração para Ele, pudéssemos ter vida em seu nome. Portanto, meus irmãos, muitas vezes isso passa batido na mente de muitos jovens, de muitos adolescentes. A visão deles é apenas esse mundo. A visão desses jovens não é viver uma vida cristã autêntica. A visão desses jovens não é se envolver com o reino de Deus, não é fazer proezas por Deus, não é estar intimamente ligado com Deus, não é ter a companhia de Deus, porque só podemos ter a companhia de Deus quem lhe pertence, e só podemos pertencer a Deus através de Cristo Jesus. Em Deus, com Deus e por Deus faremos proezas, pois Ele está conosco, e no fim diremos como diremos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.